Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas. O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erechim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas. A URI Erechim traz uma grande novidade para o vestibular 2020. Graduação ativa. Cursos com nova configuração. Aulas de segunda a sexta. Redução no valor da mensalidade. Metodologias ativas. Solução de problemas reais. Empreendedorismo. Uso de tecnologias. Proatividade dos alunos. Pague o seu curso em até o dobro do tempo. Inscreva-se agora mesmo. vestibular.uri.br. Olá, tudo bem? Estamos retornando com o programa Expressão Universitária da URI Erechim e no programa de hoje, como tem acontecido nos últimos programas, nós temos sempre pessoas importantes que nos visitam para participar de eventos da universidade que nos proporcionam um pouquinho do seu tempo e estar aqui conosco no programa. Eu me refiro ao Gustavo Andrade e o Angel Fujita, que participaram no final de semana do projeto Inove Erechim, que foi um projeto extremamente inovador, como o próprio nome diz, Inove Erechim, que trouxe informações extremamente relevantes para estudantes, para empresários e para outras pessoas convidadas que participaram do evento realizado no Salão de Atos da Universidade. Bem-vindo, Angel, bem-vindo, Gustavo. Obrigado. Para o pessoal de casa aí que não participou do programa, o que é o Inove Erechim, afinal? Na verdade, o Inove Erechim está em uma parceria com o The Bridge Experience, né? O The Bridge Experience é um evento que já foi validado em São Paulo algumas vezes. A gente já teve 2 edições em São Paulo. E o pessoal gostou, decidiu trazer o evento para cá também, para essa parceria que está começando, né? O The Bridge Experience, ele nada mais é do que um evento extremamente focado em trazer as principais habilidades e competências do mercado de trabalho que todo profissional precisa ter se quiser de fato alavancar a sua carreira, né? Então a gente teve mais 10 palestrantes, cada um falando sobre temas que desenvolvem um profissional, desenvolvem um estudante, um universitário como um todo, né? Não só apenas como um psicólogo, como um dentista, como um médico, mas desenvolve ele de uma maneira geral, né? Torna um profissional multifacetado. Essa é a ideia do The Bridge Experience. E que tal a experiência de participar desse projeto inovador em Erechim, interior do Rio Grande do Sul? Foi muito agregador, foi muito bacana poder trazer essa expertise de São Paulo para cá. O evento, né, como o Gustavo disse, trabalhou as principais competências que o mercado de trabalho exige hoje em dia. E nós trabalhamos conhecimentos, habilidades e atitudes, né? Demos uma encorpada nessa parte de conhecimentos técnicos dos alunos. Trabalhamos algumas habilidades, o Gustavo fez uma oficina de pitch, eu fiz uma oficina de entrevista, né? uma oficina de RH. E trabalhamos muito forte as atitudes, né? Que são soft skills, que são as competências socioemocionais, que hoje em dia está muito em voga, né? Tem pesquisas que indicam que 85% das pessoas que deixam seus empregos, na verdade, elas não estão deixando suas empresas, elas estão deixando seus líderes. Porque os líderes hoje em dia não conseguem trabalhar muito essa questão socioemocional, essa questão de interpessoal, né? Esse é o grande gargalo hoje em dia nas organizações, né? As organizações como um todo têm se especializado em perder lideranças. Por que isso ocorre? Hoje em dia os líderes eles têm muita competência técnica, eles têm muitos saberes da área de gestão, né? Então o camarada estuda Balance Scorecard, estuda indicadores de desempenho, estuda métodos de gestão, mas como eu faço essa gestão atingir o coração das pessoas, como eu convenço as pessoas a implementar esses sistemas de gestão e trabalharem de acordo com a cultura, com os valores da empresa. Esse é o grande gap que ocorre nas lideranças hoje em dia.
E então esse evento foi moldado justamente para isso, para incorporar um pouco o conhecimento nessa parte de inovação, essa parte de tecnologia da informação, né, trazendo algumas novidades, mas também trabalhando muito essa questão de como integrar tudo isso, né, nas questões interpessoais e como eu integro o meu pessoal com esse novo conhecimento, né, como eu uso essa expertise para realmente trabalhar essas atitudes dos líderes em relação aos funcionários e via de regra, né, o que a gente quer no final é aumentar a produtividade, né, aumentar a eficiência desses funcionários, desses colaboradores das empresas. Esse projeto, Gustavo, nasceu justamente para isso, para atender as necessidades das organizações ou até a pessoa que queira realmente inovar como próprio negócio? A The Bridge ela tem um propósito muito grande de trabalhar duas frentes, né? A primeira é a gente identificou que por que a maioria, talvez você que está assistindo, você conheça alguém que se formou, era muito bom tecnicamente, um ótimo aluno, notas excelentes, nota máxima no TCC, só que esse cara, esse universitário, ele não consegue o posicionamento dele no mercado de trabalho, não consegue às vezes conquistar a sua primeira vaga, né? Então, a gente identificou esse gap, né? E eu acho que uma das coisas muito legal desse tipo de evento foi que a The Bridge, ela nasceu a partir de um evento onde eu e meu sócio, Gabriel Solis, nos conhecemos na fila do evento, conversamos e dali começamos a maturar a ideia até chegar onde a gente está hoje. Mas o foco mesmo é aproximar o universitário do mercado de trabalho, porque a gente vê que, além dele ter essa dificuldade de não saber o que ele vai encontrar depois dos muros da faculdade, ele tem uma dificuldade quando ele entra na empresa, né? A gente costuma dizer que o universitário ele sai perdido, porque ele não sabe para onde vai, ele sai despreparado porque falta habilidades e competências, né, de entender o que é o mercado de fato. Só que também tem uma responsabilidade de mercado, assim como o Fujita falou, sobre saber trabalhar com esse jovem. Só que o jovem, eu acho que, e aí é onde eu quero chegar, de que a gente quer trabalhar tanto o lado do universitário, conectar o universitário com o mercado, quanto o mercado com o universitário, porque o universitário hoje, a maior parte dos profissionais que são contratados, eles são contratados por competências técnicas, hard skills, e muitas vezes são demitidos por competências comportamentais, então as soft skills. Então, como que a gente consegue ligar esses dois pontos e fazer com que o universitário ele entenda o que o mercado quer e o mercado entenda o que o universitário quer? E da parte do universitário, a The Bridge, ela tem a capacidade, ela tem um propósito de preparar ele para jogar ele para a empresa e preparar a empresa para entender como que ele vai ser. Embora seja ainda uma novidade no mercado nacional, quais os resultados que se pode falar nesse momento? Uma coisa interessante é que profissionais brilhantes não conseguem trabalhar com líderes incompetentes. Essa é a verdade. Eles vão deixar o seu emprego por causa da liderança. E muitas vezes nós temos na universidade alguns jovens brilhantes, só que o líder ele acaba tolhendo, né, essa iniciativa, essa criatividade do seu liderado. E como o Gustavo falou, é muito importante o líder também, né, quem já está no mercado de trabalho, entender a cabeça nova dessa geração que está vindo. Né, essa conectividade digital, essa celeridade, esse timing, né, que os jovens têm, que muitas vezes a gente, né, eu falo isso porque eu tenho 45 anos de idade, fui formado na geração antiga, e tive que me adaptar a esse timing, essa rapidez, essa celeridade, né, que o jovem tem hoje em dia. E se a gente perder esse timing do jovem, a gente deixa de aproveitar talentos e tolhe a criatividade desses jovens. E um dos trabalhos que a gente faz também é adaptar o jovem ao mercado de trabalho, porque eles são, hoje em dia, a juventude que está vindo ela é muito questionadora, isso é ótimo, mas há uma linha muito tênue entre ser questionador e ser ponderador, ser averso às ordens, né? Então ele tem que ter um equilíbrio sobre tudo isso. E essa maturidade a gente procura trazer para esse jovem, né, que está entrando ao mercado de trabalho, para que ele não perca a sua criatividade, não perca a sua inovação, mas também não se torne um ponderador simplesmente por ponderar, mas ele se torne um questionador com um objetivo. O Fujita, só quero fazer uma complementação, é tenente-coronel do Exército. E o senhor já exercia esse tipo de liderança antes ou foi depois, ou foi dentro das necessidades? O que é, afinal de contas, a gente acha que só disciplina na sua área é o suficiente, não, né?
Minha formação base é militar, eu sou militar há 25 anos, fui formado pela Academia Militar das Agulhas Negras. Depois eu fiz uma graduação em psicologia, uma graduação em RH. Hoje eu faço parte de um programa de doutorado da UFRJ, né? E no doutorado a gente trabalha muito psicologia positiva e essa ligação com as organizações, né? Na própria formação militar a gente vê essa questão de liderança como fundamental, porque só você, às vezes, emitir uma ordem e dar um comando não é suficiente para você ter um bom desempenho do seu subordinado numa operação, né? E a nossa liderança ela vai mais a fundo, porque muitas vezes envolve risco de vida. Então, como você dá uma ordem, dá um comando para um subordinado avançar sob tiro e ele colocar sua vida em risco, né? Então, isso vai além de uma simples ordem, isso vai de uma conectividade, de uma relação interpessoal, de uma relação de confiança, de que você vai emitir uma ordem correta e ele vai cumprir aquela ordem, mesmo sob risco de vida, mas ele sabe que aquela é a melhor ordem, né, que poderia ser emitida naquele momento. E transportando isso para as organizações, o subordinado, né, o liderado, ter aquela confiança de que o líder tem aquela competência técnica, tem aquele relacionamento interpessoal de confiança no seu liderado, e que vai liderá-lo da melhor maneira possível, né? Então, se eu estou entendendo bem, resultado só aparece se os dois estiverem preparados, os dois lados estiverem preparados. Exatamente, se os líderes estiverem preparados para liderar e o liderado também estiver preparado para ser liderado. E tem uma questão muito bacana, que é o liderado ele não ser somente um cumpridor de ordens, ele ser um assessor, né, do seu líder. Então ele... como a gente diz hoje em dia, ele ser um colaborador empreendedor. Ele não precisa ser empreendedor saindo da sua organização de trabalho. Ele pode ser um empreendedor ajudando a melhorar os processos, ajudando a inovar os processos e assessorando de uma forma criativa, de uma forma inovadora, o seu líder que está acima dele, né? Quando a gente fala de resultados, né, que foi o que você perguntou também, resultados tangíveis, né? De o que de fato acontece. Nosso primeiro evento, a gente tem um resultado muito bacana hoje, a gente é um projeto inovador, não tem ninguém que faça o que a gente está fazendo hoje. Quanto tempo? A gente tem 2 anos de empresa. 2 anos de empresa. Tá, o nosso programa, um dos principais programas que é o que a gente faz, que é uma imersão corporativa, forma um grupo de universitários e imagina que esse universitário muitas vezes ele passou ouvindo muito tempo na faculdade só o professor. Só que o que vai fazer diferença para ele é ouvir também quem está dentro da empresa, quem está trabalhando. E aí o que a gente faz? A gente pega um grupo de universitários, um grupo reduzido de 15 pessoas, leva eles para passar 15 dias, 3 dias, durante 15 horas por dia dentro de empresas. Ele conhece mais de 40 profissionais do mercado e cada profissional vai trazer um pouco da experiência, o que vai fazer com que aconteça o que na cabeça desse jovem, desse universitário? Ele expanda a consciência e transforma a mentalidade dele. Então ele começa a olhar com um olhar muito mais empreendedor, com um olhar muito mais intraempreendedor dele começar a fazer. E aí quando a gente começa a observar os resultados de quem participa desse tipo de programa, quem participa desse tipo de evento que aconteceu aqui, o The Bridge Experience com o Inova Erechim. No nosso primeiro The Bridge Experience, teve um cara que tinha acabado de vir de Natal para São Paulo, foi lá, participou do evento, um amigo dele chamou, que tinha participado de outros eventos nossos. 2 semanas depois ele estava fazendo um processo seletivo numa das maiores multinacionais brasileiras, né, uma das maiores consultorias de TI do mundo, uma empresa que está em mais de 40 países. Ele fez o processo seletivo, ele estava... tinha algumas questões que ele achava que ele não ia passar, que ele não ia dar certo, não ia conseguir ingressar na empresa. Ele fez o evento, 2 semanas depois, ele começou a fazer o processo seletivo, 1 mês depois ele foi contratado por essa empresa. Por quê? Porque ele teve o sinal verde. Ele falou que no evento, esse tipo de evento, por que é tão poderoso? Uma experiência dessa de 2 dias, né, um evento com várias palestras, de repente uma imersão que a gente faz com uma proposta de, você vai conhecer na prática o que é o mercado de trabalho, a taxa de empregabilidade aumenta muito assim. Então hoje, do nosso programa de imersão, a gente tem 85% de empregabilidade após participar do nosso programa. Isso está ligado também ao desenvolvimento das potencialidades individuais, porque muitas vezes eu posso me sentir incapaz, sim, mas se eu tiver um treinamento adequado, eu posso ser capaz. Isso depende muito disso para chegar a esse resultado? A principal coisa que a gente fala é que muitas vezes as pessoas... Não basta você ser bom, é preciso você parecer bom. Então o que a gente faz nesse tipo de evento, qual que é o principal? É despertar nele todos os potenciais que ele tem
Só que não só ser uma coisa motivacional, muito além, sabe? Eu acho que a motivação, a inspiração, ela é importante para você começar a dar um start, começar a subir degraus, mas mais importante que isso é técnica e experiência de quem já fez e ainda faz no mercado. Então, quem são os melhores do mercado hoje? Como que eu aprendo com esses caras? Como é que eles podem me ensinar para que eu, saindo agora da faculdade, para entrar numa empresa, numa companhia, numa indústria, eu possa realmente ser um profissional diferenciado e não viver como 95% da população que vai viver uma vida medíocre, e sim como 5% que vai viver uma vida de saber o que quer, de saber para onde vai, de ter grandes ganhos não só na carreira pessoal, na carreira profissional, mas na vida pessoal também. Uma coisa interessante que a gente sempre conversa lá na The Bridge, entre a gente mesmo, né, é o que a gente quer desenvolver nas pessoas que procuram a The Bridge Experience, né? Então, a maioria dos jovens universitários estão sendo preparados para um cargo de gerência, né? Exceto esses profissionais liberais, fisioterapeuta, um nutricionista que, né, trabalha com outro tipo de atendimento, mas basicamente os universitários são preparados para assumir um cargo de gerência, principalmente na indústria, né, no comércio também. E a gente fala para eles, você tem empregabilidade, ser empregado é um primeiro nível. Né, um salário médio de um gerente, 5, 6 mil até 7 mil reais, né? Mas o que vai fazer você sair de um nível de gerência de 5 mil reais para um nível de gerência de 10 mil reais? Então são essas potencialidades que a gente já trabalha desde o The Bridge Experience, depois na imersão, e depois o Gustavo e o Gabriel trabalham na mentoria, que são fundamentais para ele dar esse upgrade, né? Ter esse algo a mais para sair de uma gerência de 5 mil, chegar a um cargo de gerência de 10 mil e até um cargo de gerência de 15 a 20 mil, que aí já envolve outras questões de liderança, já envolve a liderança indireta, no qual você é líder de líderes, e aí são outras competências, são outras potencialidades. Pelo que eu estou vendo, a pessoa também tem que estar preparada para se preparar permanentemente. Exato. Ultrapassar esse tabu, porque às vezes tem muita gente que acha, não, eu cheguei aqui, tá bom. Tem uma metáfora que a gente fala muito, até no Exército a gente fala muito isso. Hoje em dia, as competências profissionais é como se fosse uma escada rolante que está descendo e você está subindo. Então, para você se manter no mesmo nível, você tem que caminhar e você está no mesmo nível. Se você parar de caminhar, você vai ficar para trás. Para você subir e avançar, não basta caminhar, você vai ter que correr. Então, esse correr é exatamente esse tipo de evento que a gente está fazendo, porque para o universitário que está em época de prova, muitos estão fechando o TCC, ele vai estar sábado e domingo adquirindo novos conhecimentos, habilidades e atitudes, né? Em suma, adquirindo novas competências, num final de semana, que ele poderia estar descansando e estar abdicando aí de momentos de lazer. Então é essa corrida, né, que o universitário, o profissional que está ingressando no mercado de trabalho, ele tem que fazer hoje em dia. Então, essa evolução constante, né, esse buscar por novos conhecimentos, por novos saberes. O Gustavo falou recentemente aí de tecnologia da informação. É uma área que realmente está evoluindo e existem potencialidades mil aí pela frente. Onde é que as pessoas podem se encaixar? A gente sabe que essa área, por exemplo, está carente de profissionais. Que outras áreas poderiam ser citadas nesse momento, onde as pessoas possam se descobrir como bons profissionais? Eu acho que a resposta que eu vou dar assim, é o que eu acredito, é a que eu vejo e é o que a gente prega na The Bridge, que é de fato assim, as áreas, né, por que a gente quer trazer muita coisa para muitas pessoas, para muitos universitários recém-formados? Porque eles vão começar a identificar, hoje, recentemente a gente teve um caso de uma pessoa que passou pelo nosso programa, e essa pessoa tinha feito intercâmbio, assim, tinha feito várias coisas dentro da faculdade, era uma pessoa boa, ela estava inscrita em 372 processos seletivos. E aí, e vai ligar totalmente com a sua pergunta, o que é legal disso? 372 processos seletivos, mas ela não estava passando em nenhum. Por que ela não estava passando em 372 processos seletivos? Será que é porque ela é ruim? Não, é porque não tem 372 empregos para você. Então, como descobrir a área que realmente faz sentido para mim, né? Eu acho que é você se deixar experienciar por várias coisas,
né? Hoje a gente tem tecnologia da informação, ciência de dados, data science, machine learning, enfim, uma série de coisas surgindo, que todas essas coisas, qualquer tipo de profissional de diversas áreas, ele pode se encaixar ali também. Mas eu acho que vai muito, e isso eu acho que é muito importante do autoconhecimento, da pessoa olhar para dentro e começar a descobrir. Tem uma frase de Sócrates que ele dizia e faz muito sentido para mim sempre, que é: uma vida que não é reavaliada no dia a dia, ela não faz sentido ser vivida, não vale a pena ser vivida. Então, se eu não começar a olhar tudo que eu estou fazendo e, né, dar o que a gente chama, né, em criatividade de um zoom out, né, você olhar de cima, tenta olhar para aquela situação, pô, será que está fazendo sentido ou não? Talvez não, a pessoa ela passe o resto da vida infeliz, como uma série de pessoas, e a gente vê que isso está ligado com o autoconhecimento. E quando a gente fala do autoconhecimento, é você... vou procurar um emprego? Procura saber se a empresa é para você. Não se eu tenho que me adaptar à empresa. Tempo atrás a gente estava em Salvador, em Maceió, e aí um menino que ele falou, cara, por exemplo, eu sou gay e a empresa ela não se adapta comigo. Como que é me adaptar para entrar na empresa? Eu falei, cara, primeira coisa, se tem alguma coisa sua que não bate de repente com a empresa, que pega os seus valores, no que você acredita, no que você vive, talvez aquela empresa não seja para você. E aí você procura outra. Porque o que a gente vê também no universitário é que ele acredita que existem 5 empresas na área dele, que são as top empresas. Mas e o que mais que tem ali que você pode desfrutar? As oportunidades estão em outro lugar. Estão em outro lugar. Às vezes empresas menores que não estão, sei lá, a gente fala com o pessoal de engenharia química, cara, eles têm as top 10 empresas lá, pessoal de engenharia civil tem as top 10 empresas, qualquer curso tem as top 10 empresas que você quer trabalhar. Cara, o que mais que você pode desfrutar a partir dali, sabe? E realmente ver o que faz sentido para você. Para isso que existe o psicólogo, né? Isso. Esse zoom out que o Gustavo falou, ele é muito importante, porque a gente vê uma permeabilidade muito grande hoje entre as áreas. Então, eu vou dar um exemplo aqui de uma palestrante que estava no Debrich no final de semana, a Marina Paduim. A formação inicial dela é de farmácia, e hoje ela trabalha com organização de eventos, e ela é uma das trainers do Instituto Gente, né, que é ligado ao Roberto Chique. E ela saiu totalmente da área de expertise dela, mas a formação acadêmica dela deu uma base para diversas competências que hoje ela utiliza na área de treinamento e desenvolvimento pessoal, né? No meu caso também, a minha formação base é oficial de infantaria, eu sou da área combatente. Depois fiz a faculdade de psicologia, ministro aula de psicologia pelo Exército também, e estou tendo uma outra vertente totalmente da qual fui formado, que os cursos iniciais que eu fiz é paraquedismo, guerra na selva, sniper, e estou trabalhando com uma outra expertise. E não precisei sair do Exército para isso, a Marina não precisou abandonar a faculdade de farmácia para isso. Então a gente não está incentivando também a você largar a sua área que você está inicialmente, mas você pode se adaptar a outros contextos com a expertise que você já adquiriu. Isso é importante porque não significa que tu tem que mudar de mercado para ser uma outra pessoa, não. Tu pode se realizar profissionalmente sendo a mesma profissional ou o mesmo profissional, mas fazendo uma coisa que isso gera satisfação também, né? Uma coisa engraçada, veio na cabeça agora quando você falou de tabus, né? E eu acho que existe uma série de tabus, uma série de crenças que nós, brasileiros, pessoas temos, né? Que, por exemplo, no Brasil tem muito. Há um tempo atrás a gente lançou um vídeo no Facebook e esse vídeo ele viralizou. A gente teve mais de 300 mil visualizações, assim, compartilhamento, acho que 780 compartilhamentos, então ele realmente deu um boom. E aí quando a gente começava a ver nos comentários, quais eram as principais coisas que tinham nos comentários? O Brasil, ele não tem emprego, só consegue emprego no Brasil quem indica, que na verdade, né, é o QI, não é o QI de inteligência, é o QI de quem indica. E realmente, se a gente começar a olhar, a situação econômica do Brasil ela caiu muito, né, de um tempo para cá, mas a gente está direto dentro de empresas, está direto com profissionais. E na verdade, não é que falta empresa contratar, mas a empresa ela quer contratar gente boa. Para uma reflexão para você, se você tivesse uma empresa hoje, você colocaria alguém mais ou menos para trabalhar nela? Ninguém colocaria. Um cara que você vê, esse cara é fraco. Para que vai colocar? Então, eu acho que o quão bom você pode ser para aquela empresa. A gente fala de startup. Startup é uma das primeiras coisas para você ter uma startup é identificar qual é o problema do mercado que eu posso resolver.
quando você vai atrás de um emprego, qual é o problema dessa empresa que eu posso resolver também, como que você pode ajudar nisso. Então a gente acredita que tem muito uma questão de mentalidade, de quebrar as crenças de no Brasil não tem emprego, só tem emprego no Brasil quem tem o que indica, e começar a olhar de outra forma, como que eu posso mudar isso? Porque é o que a gente fala assim, cara, reclamar não te leva a nada, cara. Agora se você começar a mudar, buscar eventos como esse, já te dá outras aberturas. E essa questão do emprego é interessante porque a gente precisa trabalhar, né? Então a gente fica muito focado em buscar emprego para ter uma renda e não, como a Ademar falou, buscar um trabalho significativo, algo que te torne feliz, te traga felicidade. E quando eu fiz a graduação de RH, muitas vezes a gente verificava que as pessoas iam fazer uma entrevista de emprego e estavam tão focadas no cargo e no salário e não tinham nem visto o site da empresa, não tinham nem visto como é a cultura da empresa, né? A gente tem um exemplo da Raizen e a gerente de RH fala pra gente, pô, quando o cara chega aqui e fala Raizen, quer dizer, ela nem olhou o site da empresa, ela nem viu o vídeo institucional da empresa, né? Não sabe nem com que a empresa lida direito. Então essa é uma questão interessante também, né? Você buscar um trabalho significativo para você, né? Que faça sentido para você também. Se tem um recadinho final, ainda dá tempo, mas senão nós encerramos. O recado final, eu acho que independente do que você faz, independente do que você quer fazer, uma das principais coisas que eu aprendi, eu empreendo desde os 17 anos, eu não tenho uma experiência trabalhando dentro de uma empresa, tá? Mas eu sempre criei minhas próprias oportunidades, sempre criei meus próprios negócios, empreendi em várias coisas e cada coisa me trouxe um aprendizado, tanto que eu sei desenvolver uma série de habilidades e todas as habilidades que você aprende são habilidades que vão te ajudar na sua carreira pessoal, na sua carreira profissional ali. E se tem duas coisas que eu acredito que faz empresas darem certo, que faz pessoas, carreiras decolarem de fato, você ser um profissional de fato próspero, uma pessoa próspera, eu acho que são conexões e estratégias, tá? Então, quem são as pessoas que você conhece que pode te ajudar e quais são as estratégias que você está aplicando na sua vida, na sua carreira, para de fato fazer diferença aí para você. Acho que conexão e estratégia. Bom, terminou nosso tempo, então eu quero fazer um agradecimento muito grande à participação no programa de hoje, ao Gustavo Andrade e ao Angel Fujita, que participaram do projeto Inove Erechim no final de semana aqui na universidade. Acredito que tenhamos passado informações extremamente importantes, não apenas para a área estudantil, mas para as famílias, para os estudantes como um todo, para os empresários, enfim, para todas as pessoas que semanalmente nos prestigiam aqui nesse espaço. Obrigado, Gustavo. Obrigado, Fujita, por estarem aqui. E não digo voltem sempre, porque é difícil vocês estarem aqui todo momento, mas quando estiverem por aqui, por favor, voltem à universidade e voltem aqui a esse programa. Grato mais uma vez pela sua atenção. Até a semana que vem. Fale a língua que seu mundo fala. Centro de Línguas URI Erechim, com apoio pedagógico da Cambridge University Press. Material didático internacional e professores com experiência no exterior. Centro de Línguas URI Erechim. Matrículas abertas.